Então, pessoal, assim como tem a derivada de um produto, né, de funções, a gente também tem a integral de um produto de funções. Então, como a derivada inversa da integral e etc., a gente vai usar a própria regra de derivação para a gente deduzir uma regra de integração para casos assim. Então, como é que vai ser? Essa técnica aí a gente chama de integral por partes, porque, né, a gente usa a regra da cadeia, né, no caso a derivada de um produto de funções, a gente faz dessa forma aqui, né, primeira derivada da segunda mais segunda derivada da primeira. Mas observe, antes eu estava derivando duas funções, e o resultado disso aqui são duas partes, né, a soma de dois pedaços. Então qual é a ideia? A gente vai usar isso para poder separar esse produto de funções em duas partes. E aí a gente vai poder integrar essas duas partes, né? Aí a ideia é reduzir a dificuldade da integração que a gente tem ali. Então beleza, como é que vai ser? Primeiramente a gente tem a derivada aqui do nosso produto, regra da cadeia. O que é que eu quero? Eu quero transformar isso daqui em uma regra de integração. Então beleza, eu vou integrar todo mundo, né? A mesma ideia. Se eu integrar dos dois lados, o resultado em termos de função se mantém. Então, aqui eu tenho a integral desse lado aqui, ou seja, a integral da derivada de f de g de t tem que ser igual à integral dessas duas partes somadas. Por que isso? Por causa da linearidade da integral e da derivada, né? Ou seja, a integral da soma é a soma aqui, né, das integrais. Beleza, agora qual é o próximo passo? Observe que aqui a integral da derivada ela se anula, né? Porque a integral é o processo de você desfazer a derivada, ou de você adivinhar ali, né? Então isso daqui a gente já pode concluir que vai ficar assim, né? F de g, f de t, g de t. Somente, né? Então a integral anula a derivada. Pelo menos até aqui, por enquanto. Beleza, então desse lado eu já fiz a integral, né? Dá só isso. Agora do outro lado se mantém, né? E outra coisa, eu pego aqui só repetir, né? O que estava aqui e transportei para cá, para que fique melhor da gente poder entender. Agora o que eu vou fazer? Eu vou chamar f de t da primeira função e g de t de segunda função. A partir daqui vai ser só primeira e segunda, certo? Então beleza. Agora como é que eu faço aqui? Ó? Observe que aqui eu tenho as funções normais aqui e aqui eu tenho a soma de duas integrais. Como eu quero fazer uma regra de integração, eu tenho que colocar primeiro a integral, né, aqui das funções. Então eu vou escolher essa daqui para ficar primeiro, né? E então esse cara aqui já está do outro lado, eu só vou passar essa daqui negativa para o outro lado. Então vai ficar desse modo aqui, certo? Então aqui eu tenho a integral da primeira multiplicado pela derivada da segunda. Outra coisa, observe que aqui eu escrevi a derivada como d de dt normal. Então essa notação aqui ela já remete à definição ali da derivada, como funciona. Só que a gente tem uma outra forma de poder escrever a derivada, que é só a gente pega a função e coloca uma linha aqui, ó. Então se eu falo segunda linha, né, eu quero dizer o quê? Que a minha segunda função derivada. Por que isso, né? Porque você escrever isso daqui dá mais trabalho do que escrever isso. Então na hora da gente realmente calcular, meter a mão na massa, a gente vai escolher essa notação aqui. Mas se a gente quer só representar que a gente vai derivar aquela função, então basta colocar uma linha que o pessoal já vai entender. Então, ok. Aqui eu tenho, né? Eu já substituí f de g de t, f g de t, primeira e segunda. Então tenho primeira e a segunda, a mesma coisa, né? E essa daqui veio negativa, foi negativa para lá. Então ficou assim, a integral da primeira multiplicada pela derivada da segunda em t será igual a primeira multiplicada pela segunda
menos a integral da segunda multiplicada pela derivada da primeira, tudo no tempo, né? Então, beleza. Agora o que é que eu tenho que fazer aqui? Observe que quando eu tiver o produto de funções assim para poder integrar, eu não tenho derivadas aqui, né? São apenas funções. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essa derivada daqui. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou integrar só essa segunda função nos dois lados da minha igualdade. Então aqui no caso, a integral da derivada, a gente já viu que se anula. Então, integrando essa segunda função, aqui eu tenho só a segunda função, né? Então, beleza, já deixei legal ó, a integral da primeira multiplicada pela segunda no tempo. Agora tem que fazer a mesma coisa do outro lado. Ó. A integral da segunda, coloco aqui, integral da segunda dt. Aqui é a mesma coisa. Ó. Segunda normal, eu vou integrar a segunda aqui. E o que é que eu fiz? Eu fiz uma permuta, né? Então, eu coloquei essa primeira na frente para que ficasse mais fácil, né? Então, eu já sei que é a primeira multiplicada pela integral da segunda. E tudo isso daqui ó, vai ser integrado de novo. Ou seja, primeiramente a gente vai resolver essa integral de dentro. O resultado dessa aí a gente vai integrar fazendo o produto dessa primeira aqui, ó, que é a derivada da primeira. Ok? E beleza. Fazendo isso daqui agora de uma forma mais contraída ainda, eu tirei a segunda, a primeira, né? Eu coloquei só o número, 1, 2. Então ficou assim, ó. Geralmente, no geral, você só vai ter que memorizar isso. Ó. A integral do produto de funções, né? Sendo aqui a primeira e a segunda, vai ser igual a primeira integral da segunda menos a integral da primeira integral da segunda. Né? Você vai fazer isso, ó. Primeiro, a integral da primeira multiplicada pela segunda vai ser o quê? Primeira multiplicado pela integral da segunda, menos a integral da primeira multiplicada pela integral da segunda. Sempre repete essa aqui, ó. Certo? Repete por conta dessa manobra que eu fiz, né? De integrar somente uma função nos dois membros. Certo? Então, beleza. Essa daqui vai ser a nossa fórmula de integral por partes. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai resolver esse pequeno exemplo aqui, ó, que é a integral de t dt. Ou seja, são duas funções iguais, uma função bem simples, né, t. E aqui eu já vou tratar de uma particularidade, né, desse método de integração. Como é que vai ser? Agora eu vou aplicar a regra, né, que é o que? A primeira multiplicada pela integral da segunda, ou seja, t integral de t dt, certo? Menos, qual é a outra ali, ó? A integral da derivada da primeira multiplicado pelo quê? A integral da segunda de novo, certo? Aqui, ó. E aí, quando eu terminar de integrar isso aqui, eu tenho que integrar de novo em dt, certo? Então, a primeira ficou assim, ó. Agora, beleza, a gente vai usar o que a gente sabe de integral de polinômio, né? Então, aqui eu repito t, a gente repete o t. E aqui o que é que eu vou ter? T, 1 mais 1, né? E aqui na frente eu vou multiplicar pelo inverso do expoente, ó. 1 sobre 1 mais 1. Então, aqui eu já armei a integral. Aqui tenho menos. Qual é a derivada de t? Eu tenho 1, né? Porque o expoente vai para frente. E aqui eu tenho 1 menos 1. Multiplicado, eu já fiz a derivada, né? Agora falta a integral de t. Eu abro aqui a mesma coisa, eu faço a repetição disso aqui. Ou seja, adiciono 1 ao expoente e multiplico lá na frente pelo inverso desse expoente aqui. Aí depois que eu terminar de fazer isso aqui, eu vou integrar em t de novo. Certo? Então, continuando. T, aqui eu tenho 1 mais 1. Vem para cá, t multiplicado por 1 sobre 2, né? E aqui o resultado dá t ao quadrado. Beleza. Aqui eu tenho menos a integral. Qual é o resultado dessa derivada aqui? Ó? A gente tem t elevado a 0. E isso dá 1. Agora essa integral aqui, ó, que a gente vai colocar no produto, né? Vai dar
1 sobre 2t ao quadrado também, ou seja, repete, ó, a integral da segunda a gente tem aqui, a integral da segunda a gente tem aqui também. E dt, né? O que isso quer dizer? Que eu vou ter que integrar de novo, né? Porque aqui a gente tem dois símbolos de integral, ó. A gente tem uma integral interna e uma externa. Ok. Agora a gente vai ver o resto, né? Porque t multiplicado por t, a gente tem t a terceira, né? E aqui eu tenho 1 sobre 2. E aqui do outro lado, né, o 1 ele não vai influenciar em nada. Então a integral de t ao quadrado, de 1 sobre 2 t ao quadrado, a gente repete o processo. Que vai ser o quê? Volta para cá, né? 1 sobre 2t ao cubo, menos t, o 2 a gente soma mais 1. Isso aqui a gente joga o inverso multiplicando na frente. Então a gente tem 1 sobre 2 mais 1 multiplicado por 1 sobre 2 que já estava, já tinha aqui, ó. E tá tudo beleza. Repete esse cara aqui de novo. E aqui eu vou ter 1 normal, multiplica aqui, né? 2 mais 1, a gente vai ter 3 e continua o produto. Agora, 3 multiplicado por 2, a gente vai ter 6. E a gente ficou com isso aqui, ó. Aplicando aquela regrinha que eu já falei para vocês, né? O t a terceira, ele se repete nos dois, né? Então eu vou colocar o t a terceira aqui fora. E aqui dentro da chave, eu vou colocar o que não se repete. Ou seja, 1 sobre 2 e menos 1 sexto. Fazendo essa soma de frações aqui, ó, como é que vai ficar? Ó? Eu vou multiplicar cruzado e colocar em cima. Como é que vai ser isso? Ó? 2 multiplicado por menos 1. Então, 2 multiplicado por menos 1 vai dar menos 2, certo? Então, eu já multipliquei assim. Agora, 1 multiplicado por 6 vai dar 6. E aqui embaixo a gente multiplica, ó, 6 multiplicado por 2 dá 12 e coloca embaixo da fração. Então, a ideia é essa. Ó. Multiplica cruzado. O resultado dessa multiplicação cruzada você coloca em cima da fração e embaixo você multiplica, né, os dois números de baixo e coloca aqui embaixo. Beleza, agora é só somar. 6 menos 2, 4 sobre 12, a gente pode simplificar dividindo por 4, né, em cima e embaixo, que dá 1/3. Então, a gente já joga o resultado aqui, ó, porque 1/3 vai ficar multiplicado por t ao cubo. Então ficou t ao cubo com 1/3 na frente, né? O resultado da soma dessas frações. E não se esquecendo de colocar sempre a constante, né? Porque a gente só colocou a área que fica na frente, né? Lembre-se que a integral é uma variação de área ali, tem uma variação de área na sua definição. Então a gente tem que colocar a área inicial mais a área e a área final também, né? Então beleza. Agora o que é que a gente observou? Essa técnica de integração aqui, ela sempre vai originar cálculos mais extensos assim, ó. Então a gente não vai poder usar em qualquer multiplicação, quer dizer, não será conveniente. Nesse caso aqui, ó, como é t multiplicado por t, o que é que seria legal fazer? Só multiplicar os dois logo. T multiplicado por t vai dar t ao quadrado. Então no caso ficou a integral de t ao quadrado dt. Como é que a gente faz a integral de polinômio? Soma 1 ao expoente, e o expoente a gente joga ao inverso multiplicando aqui na frente. Ó. Isso aqui vai dar 1/3 t ao cubo mais a constante. Ou seja, em duas linhas, né, eu já cheguei na resposta. Enquanto que na integral por partes, eu tive que fazer tudo isso aqui para poder chegar na mesma resposta. Só que, o que acontece? Há casos que não vai ser legal você fazer isso aqui. Por que eu fiz esse cálculo aqui? Para poder fazer essa comparação, né? A gente chegou na mesma resposta, utilizando duas técnicas de integração diferentes, e para mostrar para vocês que às vezes a gente tem que pensar. É que a gente tem que entender qual é a técnica que vai ser melhor. As duas estão corretas, só que uma é mais trabalhosa que a outra. Agora, então, para que isso realmente serve? É quando você não consegue juntar as duas funções. Por exemplo, esse caso aqui, ó, não dá para juntar, né? Euler elevado a t multiplicado por seno de t dt. Como é que você vai poder fazer a multiplicação? Não tem como você
não a uma primeira vista, juntar isso daqui e integrar como uma coisa só. Já vai ser conveniente você fazer a integral por partes aqui, né? Justamente por conta disso. Então, quando você tiver duas funções, o produto de duas funções que você não consegue transformar em uma única função, você usa a integral por partes. Caso você consiga juntar em uma função só, como foi esse caso, né, t ao quadrado, aí você já usa uma técnica de integração mais simples, né? Então você tem que ter essa visão, essa noção do qual é a melhor técnica de integração possível. Então aqui é só uma explicaçãozinha básica, né? Por exemplo, seno. Por que aqui ele se anulou, né? A integral anulou a derivada. Digamos que a gente derivou o seno. Qual é a derivada de seno? Cosseno. Mas aí a gente integra o cosseno. Integral de cosseno a gente volta, dá seno. Ou seja, a integral da derivada a gente foi e voltou. Então aqui a gente já poderia dizer, né, que seja a função que for aqui, ela voltou ao que era. Então, até a próxima aula, galera, com mais exercícios aí.